paz do nosso Salvador aos nossos irmãos amados, independente, meu amado, do seu clero, da sua religião. Eu não estou aqui para falar de religião, mas sim da Escritura. Para começar a ler hoje aqui, o livro de Malaquias, o qual os irmãos aí do sistema religioso, os pastores, eles utilizam desse livro para poder pegar o dinheiro dos irmãos, né, dizendo que isso aqui é um mandamento para nós, e que na realidade era um mandamento para o povo de Israel, os hebreus, né, o povo de Al-Shoru. Então, meus irmãos, antes de começar a leitura, vale lembrar que aqui em Malaquias, quando o nosso Criador abre a boca do profeta dele para falar com o sacerdote, para repreender o sacerdote, vale lembrar que esse sacerdote não eram os levitas, o qual o nosso Criador tinha uma aliança com o povo levita, e o povo levita cumpria a vontade do nosso Criador. Então, sabemos então, tendo em vista esse pensamento de que aqui o Criador falava com os sacerdotes que era da tribo de Yahudã, se não me engano é Judá, tribo de Judá, e que o mandamento não era um mandamento, mas sim uma correção. Como eu falei no outro vídeo, os profetas, o Criador sempre usou profeta para corrigir. Sempre o profeta tinha um cajado levantado para pregar contra as mentiras, né, e o engano que os falsos profetas, talvez da época, e até esses sacerdotes, que não era de parte deles o serviço ali da colheita do dízimo, né, da coleta do dízimo, que é a colheita, que o nosso Criador tinha com o povo levita, da tribo de Levi. Então nós entendemos aqui, tendo em base que esse livro de Malaquias está falando diretamente com a tribo de Judá e não com os levitas. Vamos começar então a leitura de Malaquias. Vamos lá. Malaquias capítulo 1. Eu vos amei, disse o Criador, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não era por acaso Esaú, irmão de Jacó, oráculo do Criador? Contudo eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Esse odiar aqui, meus amados, não é ódio de ódio, não. Esse ódio que a gente conhece hoje aqui. Jamais o Criador ia odiar alguém. Tá? Pesquise sobre esse ódio. Esse ódio não é o ódio que a gente conhece hoje. Que a gente aprendeu, né? Jamais o Criador teria ódio de um filho dele, né? Vamos lá então, retomando. Entreguei suas montanhas à desolação e sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Criador dos exércitos. Eles construirão e eu demolirei. Chamá-los-ão, território da impiedade. Mais uma vez essa palavra aqui é bom para a gente saber que impiedade é falta de piedade, falta de amor ao próximo, falta de praticar a justiça do Criador, que é o amor ao próximo. Versículo 5. Versículo 4 ainda. Eles construirão e eu demolirei. Chamá-los-ão, território da impiedade. E o povo contra quem o Criador está irado para sempre. Vossos olhos verão isso e direis, o Criador é grande, muito além das fronteiras de Al-Shoru, ou como a gente conhece, Israel. Versículo 6. Um filho honra seu pai, um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Disse o Criador dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. O Criador está perguntando aqui, se eu sou o pai, o filho honra o pai. A gente sabe que o nosso Salvador honrou o Criador, o pai dele, que é o nosso Criador.
Ele está perguntando aqui. Um filho honra o seu pai, um servo teme ao seu senhor. Veja que aqui está senhor com letra minúscula, está correto, não é senhor se referindo ao Criador. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está perguntando, onde é que está a minha honra? Eu sou o pai, vocês são meus filhos, onde é que está a minha honra? E aqui novamente, se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Esse Senhor aqui é referindo-se ao Criador e não a um Senhor qualquer. Não é verdade? Disse o Criador dos exércitos, a vós, os sacerdotes que desprezais o meu nome. Então vamos entender aqui, o Criador já desde o início de Malaquias, já está aqui nos alertando e falando que aquele sacerdote ali da tribo de Judá não temia o nome do Criador. Já para começar a ressaltar que o povo levita temia o Criador, temia o nome dele. Então aqui, se o povo levita temia o nome do Criador, de forma alguma o Criador estava aqui repreendendo os levitas, estava repreendendo a tribo de Judá, que tinha tomado posse, chutado os levitas do serviço ao qual o Criador tinha uma aliança com eles, e estavam fazendo o que não era devido a eles. Vamos lá novamente? Agora vamos aqui no versículo 6 ainda. Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizeis, eis que te profanamos? Quando dizeis, a mesa do Criador é desprezível, quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Oferece-os ao teu governador, acaso ficará contente contigo? Ou receber-te-á amigavelmente? Olha o Criador falando. Vocês estão me trazendo aqui para sacrificar animais coxos, o qual já lá na lei, nas ordenanças, ali onde a gente aprende a respeito dos sacrifícios, né, da antiga aliança, o Criador foi bem específico que o animal tinha que ser puro, não podia ser manco, nem coxo, e eles estavam trazendo esses animais, ou seja, o que restava, o que sobrava, não queria trazer o melhor, né, para sacrificar ali ao Criador. E o Criador ainda fala, então manda para o seu prefeito aí da tua cidade, para o seu governador, aquele que governa sobre ti. Será que ele vai aceitar? Então a gente vê aqui que o povo, além de não temer, nem sacrificar nada queria sacrificar ao Criador, estava sacrificando porcaria, né? Infelizmente, chamar esses animais de porcaria, né? Então você vê aqui que ele pergunta, por que vocês não dão esse animal, esse coxo, esse animal doente? Porque já está doente mesmo, né? Vai morrer, né? Então vamos dar para o Criador, qualquer coisa para ele serve. Mas não é bem assim não, meu irmão. Vamos lá, vamos voltar aqui a leitura. Que veja bem que eles ainda perguntam, quando dizeis a mesa do Criador é desprezível, eles estão falando que a mesa do Criador é desprezível. O próprio Criador perguntando, vocês estão falando que a minha mesa é desprezível? Né? Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal. Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal. Oferecei-os a teu governador. Acaso ficará contente contigo ou receber-te amigavelmente? Disse o Criador dos exércitos. E agora quereis aplacar ao Criador para que tenha piedade de nós. E contudo de vossas mãos vêm estas coisas. Acaso vos receberá amigavelmente? Disse o Criador dos exércitos. Quem entre vós, pois, fechará as portas para que não acendam o meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, disse o Criador dos exércitos. E não me agrada a oferenda das vossas mãos. Olha aqui, o Criador já começa a falar que ele já não se agrada da oferenda da mão deles. Será que o Criador se agradaria da oferenda de outras mãos? Possivelmente dos levitas, e não desse sacerdote falso aqui, que não era o verdadeiro, né? Não era o povo levita, na verdade. Vamos voltar aqui. Versículo 11. Sim, do levantar ao pôr do sol o meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Porque eles não estavam dando uma oferenda pura, né? Estavam dando animais coxos, animais mancos, doentes, né? Que já ia morrer mesmo para o Criador, né? O Criador que fez os céus e a terra. Vamos lá. Versículo 12. Vós, contudo, profanais, dizendo, a mesa do Criador está suja, e desprezíveis os seus alimentos.
Vós dizeis: eis que canseira e me desprezais, diz o Criador dos Exércitos. Trazei o animal roubado, o coxo ou o doente, e o trazeis como oferenda, pois eu recebê-lo com agrado de vossas mãos? Disse o Criador dos Exércitos. Maldito o embusteiro que tem em seu rebanho um animal macho, mas consagra e santifica o Criador um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, disse o Criador dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Então, alguns estavam temendo o nome do Criador, mas esse sacerdote não temia o nome do Criador. E mais à frente nós vamos ver que ele realmente não temia o nome do Criador. Então, analisando aqui esse primeiro capítulo, a gente consegue entender que esse sacerdote não temia o nome do Criador, levava animais doentes, impuros, animais coxos, para sacrificar o Criador. E isso não era agradável aos olhos do Criador, e o Criador já estava falando que isso não estava agradando eles, esses sacrifícios. Né? Então vamos agora, eu vou parar esse vídeo, vou começar o outro, e vamos passar para o capítulo 2. Embora eu não goste de capítulo, mas vamos passar para o capítulo 2 e vamos entender daqui mais um pouquinho a respeito dos dízimos, das ofertas, que nós vamos saber que essa oferta, esse dízimo que é entregue nas igrejas do sistema religioso, protestante, ou seja, católico, ele não é mandamento para nós, e se nós estivermos praticando isso, nós estamos, na verdade, desagradando, porque essa lei não é para nós, gentios, e sim para o povo de Israel, o povo de Ial-Shoru, como nós temos conhecido um pouco da verdade, dos nomes dos nossos patriarcas, das tribos, o nome do nosso Salvador, do nosso Criador. Vamos partir para o próximo vídeo. Continuando, amados irmãos, no livro de Malaquias, vamos partir para o capítulo 2. Só relembrando, o capítulo 1, como foi lido no vídeo passado, o capítulo 1 tratava-se, o Criador falando através do profeta, que o povo estava levando os sacrifícios, não o povo, mas sim os sacerdotes, estavam sacrificando ao Criador animais impuros, animais coxos, doentes, o qual já no que o Criador tinha já demonstrado para trás, que deveriam ser animais puros, eles estavam trazendo animais coxos, até o Criador até chega a perguntar que se eles levassem esses animais, dessem para o governador, né, os seus líderes, né, na época, né, os seus governantes, se eles aceitariam. E nem para os governantes eles entregavam, né, esses animais impuros, doentes, eles estavam dando para o Criador, né, fazendo sacrifício. E nós vamos entender um pouco mais agora, amados. Vamos para o capítulo 2 de Malaquias. Vamos ver agora o Criador falando contra o sacerdote. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia de Jerusalém. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Capítulo 2, versículo 1 de Malaquias. Se não escutardes, se não levardes a sério dar honra ao meu nome, disse o Criador dos Exércitos, eu mandarei contra vós a maldição, e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isto a sério. Eis que quebrarei o vosso braço, jogarei imundície em vossos rostos, a imundície de vossas festas. Os afastareis com elas. Vamos lá, amado, vamos prestar atenção um pouco aqui no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, para ver o que o Criador está falando aqui. Então vamos lá, o mandamento era para o sacerdote, correto? Mais à frente nós vamos ver quem é que estava roubando a Deus, como os pastores dizem, né? Nós vamos ver quem que estava roubando ao Criador. E nós vamos ver que não somos nós, meus amados, que não levamos o nosso dinheiro lá para colocar no bolso do pastor, para ele poder comprar o carro de luxo dele, comprar a casa dele, as emissoras de TV, poder comprar as suas fazendas, os seus jatos. Né? Nós vamos entender logo, logo. Então vamos lá. O mandamento era para o sacerdote. Esse mandamento não era para os irmãos lá de Israel, os irmãos de El-Shuru, o povo hebreu, e sim para o sacerdote que cuidava ali do serviço, né? do tabernáculo, né? E aqui ele já começa falando no capítulo 2 que
se eles não dessem honra ao nome dele. Então vocês podem ver que no capítulo 1, o Criador já fala que eles não estão honrando o nome dele. E aqui ele já está falando, olha, se vocês não me escutardes e não levar a sério da honra ao meu nome, eu vou amaldiçoar a vossa bênção. E a gente sabe que essa bênção aqui não é bênção espiritual, igual a gente escuta na igreja, não, aí, o sistema religioso. É a chuva. Vai parar de chover. Se a gente for analisar bem aqui e entender, nós vamos ver que é chuva. A bênção é chuva. Então o mandamento é para o sacerdote. O Criador ia amaldiçoar a bênção, ou seja, não ia cair mais chuva. E aqui no final do versículo, aqui no versículo 3, ele diz que vai quebrar o braço do sacerdote e vai jogar imundícia em vossos rostos. Em outras traduções aí está falando que é esterco. E a gente sabe muito bem o sinônimo de esterco, né? Eu não vou falar essa palavra agora. E depois ele chama as festas desses sacerdotes de esterco também. Nas outras traduções de outras bíblias aí que eu tenho, também fala que vai jogar o esterco nas festas deles, né? Vamos lá então. Versículo 4, capítulo 2. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem para que a minha aliança com Levi permaneça. Então veja bem, quer dizer que a aliança que ele tinha com Levi aqui já não tinha mais, não porque o Criador não tinha, mas porque Levi não estava ali. O povo levita não estava ali. E você, o amado irmão, que ainda está no sistema religioso, o seu pastor não fala para você que aqui essa aliança que o Criador tinha era com Levi, e que esse mandamento, essa repreensão que Malaquias está dando aqui, que o Criador dá através de Malaquias, não era contra o povo levita, mas sim contra outros sacerdotes que não eram o povo levita. Vamos lá de novo. Para a gente entender bem. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, diz o Criador dos exércitos. Olha aqui agora, meus amados, como eu falei no outro vídeo. Minha aliança estava com ele. Estava com quem, meus amados? Será que a aliança que o Criador tinha aqui, com respeito ao serviço do tabernáculo, do altar, estava com esses sacerdotes aqui ou estava com os levitas? Porque aqui ele está falando que ele quer que a aliança dele permaneça com Levi, mas ela não está com Levi, porque Levi não está lá, o povo levita não estava lá, a família, né, da tribo de Levi não estava lá. E ele diz aqui que a minha aliança, no capítulo 5, no versículo 5, a minha aliança estava com ele. E era isso, vida e paz, e eu lhe concedia temor. Ele me temia e diante do meu nome tinha respeito. Olha aí. Então quer dizer que esse sacerdote não tinha respeito com o nome do Criador, como você já vê ele falando desde o capítulo 1. Mas o povo levita tinha respeito com o nome do Criador, e eles não estavam respeitando o nome do Criador. E nós vamos ver mais para frente por quê, que eles não respeitavam. A gente já sabe que eles estavam defraudando o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Vamos lá. Então se a aliança era com o povo levita, o sacerdote que estava levando aqui a repreensão não era o povo levita. E levita não é cantor não, meu irmão. Igual os pastores falam aí que é cantor, é mentira. Levita era quem era da tribo de Levi. E se os pastores aí estão falando, estão pegando dinheiro do povo aí, falando do dízimo aí, então eles são da tribo de Levi? Para poder pegar o dízimo dos irmãos? Vamos lá. Então a aliança estava com o povo levita, mas não que não era o povo levita. O Criador quer que a aliança dele permaneça com os levitas, porém a aliança dele estava com Levi. E aí vamos lá, vamos entender mais um pouco. Minha aliança estava com ele, versículo 5. Era isso, vida e paz, e eu lhe concedia temor. Ele me temia diante do meu nome, tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Olha aqui, na boca do levita, do povo levita, tinha um ensinamento verdadeiro. Então já quer dizer que esse sacerdote aqui que está levando a cajadada não tem um ensinamento verdadeiro na boca dele. Porque nem o nome do Criador ele estava honrando. Então aqui o Criador não estava falando com o povo levita. Estava falando com quem não era levita e estava se fazendo passar por levita. Não é verdade? E olha só. Em sua boca, versículo 6, estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Então quer dizer que se o Criador está falando que não se encontrava perversão no lábio do povo levita, quer dizer que nesse sacerdote havia perversão na boca desse sacerdote. Vamos lá.
Em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar a muitos da iniquidade. Vejam só, o povo levita, ao qual o Criador tinha uma aliança, fazia a muitos retornar da iniquidade. Ou seja, parar de desagradar o Criador para começar a agradar o Criador. Então quer dizer que esse sacerdote estava fazendo o inverso. Eles estavam, na verdade, fazendo com que o povo pecasse, fazendo com que o povo fizesse iniquidade, né? Fizesse o que não agradava aos olhos do nosso Criador. Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se o ensinamento, pois ele é o mensageiro do Criador. Então ele é, né? Então será que esse sacerdote que está levando a cajadada aqui, a repreensão, é o mensageiro do Criador? Ou não? Então você responda para você mesmo, tá? Vamos lá agora. Agora você vai ver aqui a porrada. Versículo 8. Mas vós vos afastaste do caminho, fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento, destruísse a aliança com Levi. Como eu falei num vídeo, uma pequena palavra sobre o dízimo, que esse sacerdote tinha destruído a aliança do Criador com Levi. Então, meus irmãos, veja bem, olha o que esse sacerdote estava fazendo. Mas vós vos afastastes do caminho. Está tirando o povo do caminho do Criador. Está fazendo o povo errar, o povo pecar. Fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento. O ensinamento mentiroso e não o ensinamento verdadeiro que estava na boca de Levi. Né? Destruístes a aliança com Levi, disse o Criador dos Exércitos. Eu também vos tornei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardastes o meu caminho e fizesse acepção de pessoas no ensinamento. Quer dizer, eles não estavam ensinando a verdade, então estavam fazendo acepção de pessoas. Em vez de ensinar a verdade, ensinava a mentira. Agora, meus irmãos, quando nós chegamos aqui agora, no versículo 10, isso é eu. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Mas esse texto, onde fala aqui de casamento e divórcio, na minha opinião, ele tinha que estar ou no início do livro ou no final, porque aqui dá a entender, pelo desenrolar da leitura, que essa parte aqui, ela tira um pouco o nosso entendimento. Não o meu. Que eu entendo que essa parte aqui ela foi colocada no lugar errado. Eu imagino que ou ela era no início ou no final. Porque logo após, no capítulo 3, o Criador vai continuar falando sobre o povo que estava enganando ele, sobre esse sacerdote que estava enganando ele. Então eu não entendo por que o Criador ia falar agora de divórcio e tudo, para depois voltar no mesmo assunto de antes. Mas vamos seguir em frente, né, irmãos? Vamos lá. Versículo 10. Não temos todos um único Pai? Sim, o Criador é Pai de todos e sobre todos. Não foi um único Criador que nos criou? Sim. Porque os antigos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais? Porque agimos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais? Judá agiu perfidamente aqui, meus irmãos. Judá. O Criador está falando da tribo de Judá. Não está falando contra os levitas, contra a tribo de Judá. Pois Judá profanou o santuário do Criador que ama. Não eram os levitas, nem para nós deveria servir isso aqui, a não ser para conhecimento, para saber das coisas. Né? Judá agiu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel, Yalchoru, e em Yahushualerrim, ou Jerusalém, como nós conhecemos. Pois Judá profanou o santuário do Criador, que o Criador ama, desposando a filha de um Deus estrangeiro, ou seja, estava casando com um povo que não era povo do Criador. Nós hoje somos povo do Criador por causa do sacrifício do nosso Salvador no madeiro, mas isso não quer dizer que nós somos, na nacionalidade, povo do Criador de sangue, lá o povo hebreu. Nós aqui na época éramos gentios, e o que eles estavam fazendo aqui era casar com pessoas gentias, né? Com outras tribos, né? Assim como Moisés lá, quando estendeu o reino dele, né? Fazendo o ecumenismo, né? A gente sabe que ali ele desagradou o Criador.
Vamos voltar aqui. Pois Judá profanou o nome, o santuário que o Criador ama, desposando a filha de um Deus estrangeiro. Não era o santuário terrestre, não, irmão. É o próprio povo dele, o próprio corpo da pessoa. A pessoa estava aqui se prostituindo, né? Prostituição espiritual. Estava casando com uma pessoa que, na época lá, não era povo do Criador. Era gentil como nós, né? Infelizmente, né? Vamos lá. Que Yahweh, o Criador, suprima para o homem que assim age, o protetor e o defensor das tendas de Jacó e do grupo daqueles que apresentam uma oferenda, vamos lá de novo, que eu me perdi aqui, daqueles que apresentam uma oferenda ao Criador dos exércitos. Vós fazeis também outras coisas. Cobri de lágrimas o altar do Criador com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. E perguntais por quê? Porque o Criador é testemunha entre ti e a mulher de tua juventude que traíste, embora ela seja a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele não fez um único ser que tenha carne e sopro vital? O que procura esse único ser? Uma descendência do Criador? Guardai-vos, pois, no que diz respeito às vossas vidas. Não traiais a mulher da tua juventude, porque repudiar por ódio, diz o Criador dos exércitos, é estender a violência sobre a sua veste, diz o Criador dos exércitos. Respeitai, portanto, vossa vida e não cometais essa traição. Então aqui o povo estava traindo o Criador, o povo estava casando com o povo que não era povo dele e estava desagradando o Criador. Não temia o nome dele, trazendo oferenda qualquer porcaria para ele. E aqui ele fala novamente que ele não recebe mais as oferendas das mãos deles, de forma nenhuma. Então eles faziam tudo que não agradava o Criador. E vamos aqui no versículo 17. Vós cansais ao Criador com vossas palavras, mas vós dizeis em que o cansamos. Quando dizes, quem pratica o mal é bom aos olhos do Criador. Neste ele se compraz. Ou então onde está o Criador da justiça? Olha só, quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Criador, olha só, ele estava falando aqui que aos olhos do Criador quem pratica o mal era bom. É mentira. Tá? Ou então, aqui ó, quem pratica o mal é bom aos olhos do Criador. Neste ele se compraz. Você acha que o Criador ia se compraz em alguma pessoa que pratica o mal? O povo aqui só praticava o mal, rapaz. O povo aqui só estava fazendo cagada. Me perdoe a palavra, mas só estava fazendo cagada. Estava levando qualquer porcaria para sacrificar para o Criador. Estava casando com a mulher que não era para casar. Estava se prostituindo perante outros deuses, como está escrito aqui. E eles ainda falam que o Criador se compraz da cagada que eles estavam fazendo. É mentira, né? Ou então, onde está o Criador de justiça? Quer dizer, eles ainda tiram uma, né? Onde é que está o Criador de justiça, né? Que não faz nada, né? Já nós vamos ver o que ele não faz. Amados irmãos, pessoal, então vamos para o nosso Salvador seja com todos nós. Continuando a leitura de Malaquias, nós já vimos o capítulo 1, onde o sacerdote, eles estavam levando animais impuros, onde eles estavam sacrificando animais coxos, doentes, e não estavam temendo o nome do Criador. No capítulo 2 a gente vê ainda o Criador falando desse sacerdote que não temia o nome dele, né, onde a gente vê que ele fala que vai jogar esterco na cara do sacerdote e chama a festa deles de esterco. Nós vemos a parte onde fala ali sobre os casamentos mistos, né, onde tem a tribo de Judá, né, o povo de Judá estava profanando o santuário do Criador, casando com filhas de deuses estranhos, né? E agora nós vamos para o capítulo 3, né? O tão famigerado capítulo 3, que os irmãos do sistema religioso, os pastores do sistema religioso, utilizam para pegar o dinheiro do povo. Vamos lá, o que interessa então, capítulo 3. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Criador que vós procurais, o anjo da aliança, que vós desejais, eis que ele vem. Disse o Criador dos exércitos, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer?
Porque ele é como o fogo do fundidor, ele é como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi, e os acrisolará como ouro e prata. Eu acredito que aqui é uma profecia do nosso Salvador, da vinda dele. Ele vem, e ele já veio, já morreu por nós e voltou, né, para o lugar dele, né? E hoje habita dentro de nós através do seu Espírito. E ele virá para fundir e purificar a prata. E ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará com ouro e prata. Com ouro e prata. E eles se tornarão para o Criador aqueles que apresentam a oferenda conforme a justiça. Qual é a justiça do Criador, meus irmãos? A justiça é o amor ao próximo, é praticar o amor ao próximo. Vamos lá. A oferenda de Judá e de Jerusalém será. Então não quer dizer que não é. Quer dizer que a oferenda deles aqui ainda não é agradável ao Criador. Porque eles estavam dando qualquer porcaria para o Criador, né? Não temia o nome dele, então aqui está falando que vai ser, não é ainda. Né? Então, agradável, ou seja, a oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Criador, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para um julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos. Olha, o Criador vai ser testemunha contra quem? Vamos ver? Ele vai ser testemunha contra os adivinhos, os adúlteros, os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, o coitado do povo, né, que trabalha, irmãos do sistema religioso, o povo que trabalha para ganhar o sustento e chega no final do mês, tem que pegar 10%, né, porque foi enganado, assim como eu era enganado, e levar no templo, colocar na mão, no bolso do pastor, o pastor comprar terno de luxo, o pastor comprar carros de luxo, o pastor comprar suas mansões, os seus jatos, as suas emissoras de TV, as suas fazendas, os seus gados. Ele está falando aqui que ele vai ser uma testemunha rápida contra esse tipo de gente. Contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e que violam o direito dos estrangeiros sem me temer, disse o Criador. Essa passagem do assalariado também a gente pode entender como aquele irmão, né, o trabalhador que trabalha o mês inteiro, que o serviço dele valeria 3 mil reais e o patrão dá só 1.000. Também tem esse entendimento, eu também entendo assim. Mas e olhando para o lado da igreja, né, desses tempos religiosos que tem nos dias de hoje, a gente vê também que aqui o assalariado está sendo oprimido, porque ele está trabalhando e está tendo que levar uma parte do sustento dele lá para aquela igreja, para aquele templo, achando que está servindo o Criador. Esses dias mesmo eu falei com uma pessoa, que eu falei assim para ela, então quer dizer que no dia do julgamento, quando o Criador for uma testemunha contra nós, se a gente não estiver cumprindo a vontade dele, que é o amor ao próximo, é simples. Vai ser fácil, é só chegar no Criador e falar, Criador, eu paguei o pastor lá para ele pregar, eu paguei o pastor para ele fazer a obra, né? Eu paguei o pastor, né, o missionário, né? Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não tem que pregar sim, mas não tem que cobrar para pregar. Você quer ter um carro? Trabalhe e compra. Você quer ter uma casa? Trabalhe e compra. Você quer ter uma roupa? Trabalhe e compra. Mas é muito fácil enganar os irmãos e os irmãos pegar o dinheirinho suado e levar lá, né, o cão guloso, para o pastor mercenário. O cão guloso que Isaías fala, o pastor mercenário que o Salvador também falou sobre ele. Não é verdade? Vamos lá. Versículo 6. Sim, eu, o Criador, eu não mudei, e vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos, ou seja, da lei dele, né, da vontade dele, e não os guardastes.
voltai a mim e eu voltarei a vós. Quer dizer que o povo não estava voltado para o Criador. A gente vê desde o início do capítulo 1 de Malaquias aqui que o povo só estava fazendo cagada. Tá? O sacerdote aqui da tribo de Judá, que não era os levitas, só estava pisando na bola. Né? E ainda estava aqui, ó, fazendo tudo isso aqui, oprimindo o assalariado, a viúva, o órfão, que viola o direito estrangeiro, sem temer ele. Né? Voltai a mim, eu voltarei a vós, diz o Criador dos Exércitos, mas vós dizeis, como voltaremos? Pode um homem enganar o Criador? Hoje a gente vê, né, que realmente o Criador está sendo enganado. Quando eu falo que o Criador está sendo enganado, irmão, não entenda que o Criador, alguém pode enganar ele. Nem o Rassatã, o diabo, pode enganar ele. Eu estou querendo dizer que se ele habita no meio do povo dele, e o povo dele está sendo enganado, então esses pastores aí que estão usando da palavra, armando um laço, criando um laço para mentir para esse povo, para pegar o dinheiro deles, eles estão enganando o Criador. Vamos ver? Pois vós me enganais e dizeis em quem enganamos. Em relação ao dízimo e à contribuição. Meus amados, dízimo é colheita, dízimo nunca foi dinheiro. Irmãos, eu fiquei 13 anos dentro do sistema religioso. Muitas vezes eu dei o meu dinheirinho suado lá. Dei de coração. Eu achava que eu estava fazendo a vontade do meu Criador. Mas hoje eu vejo que eu nem deveria fazer isso, porque isso era um mandamento para o povo de Israel. A história do dízimo, o mandamento do dízimo que está em Levítico 27, versículo 31 e 32, que é mandamento da lei de Moisés, quando a gente vê o Moisés instituindo a lei do dízimo, não é para nós. Nós somos gentios. Só somos, vou repetir, nós só somos povo do Criador, não na nacionalidade, mas na espiritualidade, por causa do Salvador que morreu por nós no madeiro. E nós estamos enxertados nele, porque ele é a videira. Nós somos os ramos. É só por isso que nós somos povo do Criador, não na nacionalidade. Tá? Vamos voltar. E dizeis, versículo 8, pode um homem enganar o Criador? Pois vós me enganais, e dizeis em que te enganamos, em relação ao dízimo e à contribuição, ou seja, a colheita, a contribuição. Vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar, vós, todo o povo. Eu falei no outro vídeo e volto a repetir, coitado do povo. O povo estava levando a colheita, estava levando os animais lá, para poder atender a viúva, o órfão, o estrangeiro. E esse sacerdote aqui, que não era os levitas, que a gente já viu no vídeo anterior, estava defraudando a vontade do Criador, a lei do Criador, e não estava entregando para a viúva. Então eles estavam... Como é que a gente faz para roubar o Criador? Eu acabei de falar que se esse povo hoje, os irmãos que estão no sistema religioso, estão sendo enganados por esses homens que se dizem líderes e pastores, o qual o Salvador falou para a gente não chamar ninguém de pastor, porque ele mesmo é o nosso pastor. Então eles estão roubando o Criador, porque estão roubando o povo dele. O povo está levando. Não era para o povo levar. O povo não deveria levar dinheiro para eles. Se eles quiserem, eles que trabalhem, eles que façam a obra deles, que cada um tem a sua obra, cada um será julgado como a sua obra. E eles falam que a obra é de Deus. Mas a obra é de cada um tem que fazer a sua obra, tem que falar a verdade, tem que falar para a sua família, para os seus amigos. E é o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro. Vamos traduzir? Vamos voltar para o original? Trazei a colheita integral para o armazém, para o tesouro. Está escrito tesouro aqui. Eu quero saber, pastor, você que está falando aí, que é para levar na igreja, onde é que está escrito igreja aqui, meu irmão? Onde é que está escrito aqui que é para levar no templo religioso? O tesouro aqui é o armazém, era onde guardava esses grãos. E você, pastor, você, irmão, que diz que é pastor, que está enganando o povo com a palavra do Criador, a Escritura diz que o maior julgamento era para aquele que conhece, que faz um dos pequeninos cair. Eu não sou dono da verdade. Se eu estiver falando coisa errada, eu quero que alguém me corrija. Faça um vídeo também na internet, fala também. Você, irmão, que fala que é pastor, faz os vídeos teus e mostra aí para o povo que você é um homem do Criador. Mas não se esconde atrás de versículo, não. Leia tudo. Igual eu estou fazendo aqui, vamos ler tudo. Não vou ficar preso no versículo, não.
Trazei a colheita integral para o tesouro, que não é a igreja, o armazém, para que haja mantimento em minha casa. Meus amados irmãos, para que haja mantimento em casa, o Criador não habita em templo feito por mãos de homens. Quem que é a casa do Criador? A casa do Criador é nós. É onde ele habita. Se não fosse isso, o nosso Salvador, quando foi lá expulsar os cambistas do templo do rei Herodes, ele não teria falado: derrubar esse templo, em 3 dias eu construo outro. Os fariseus falam: que sinal tu nos dá que pode fazer isso com autoridade? Que autoridade você tem para fazer isso? Nos dá um sinal. Ele fala: destrua o templo, 3 dias, eu reconstruo. Se você ficar parado só naquele versículo, você vai achar que realmente o Salvador estava falando do templo. Mas o Salvador estava falando dele mesmo, do corpo dele. Porque nós somos o templo do Criador. Você vê o escritor ali em Mateus falando que ele estava falando do corpo e não do templo. Então a casa do Criador não é essa igreja aí, meu irmão. Esse lugar feito pela mão do homem. O próprio Shaul, o apóstolo Shaul, Paulo, né, o emissário Shaul, quando estava em Atenas, ele viu os objetos de religião daquele povo, ele falou assim: andando pela vossa cidade, eu tenho visto os objetos do vosso culto, e notei no vosso aerópago, onde tem lá uma homenagem ao Deus desconhecido, pois é este que eu vos prego, este não necessita nada das nossas mãos. Amados, é tão simples, irmão. Irmão, seja liberto do dízimo. Eu espero que o Criador, com essas palavras, com a leitura da Escritura que eu estou fazendo aqui, possa alcançar alguns irmãos, e os irmãos possam entender que esse dinheiro não é para dar para homem nenhum, que diz que é pastor em igreja, para ele comprar os carros dele de luxo, os ternos de luxo. É para você ajudar o seu irmão. Se o teu vizinho lá tá precisando de alguma coisa, ajuda ele. Vamos lá, irmão. Tem mais coisa aqui ainda, coisa boa para a gente ler. Vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo, trazei a colheita integral para o tesouro, a fim de que haja mantimento para o meu povo. Provai-me com isto, disse o Criador dos exércitos, para ver se eu não vos abrirei as janelas dos céus. Eu tenho uma Bíblia aqui católica de 1942 que está escrito assim: se eu não abrir as cataratas dos céus, aqui está escrito janela, tá? As janelas do céu, as cataratas do céu, e não derramar sobre vós chuva. Aqui está bênção em abundância, chuva para regar a terra. Nós vamos ver que aqui é chuva mesmo, não é bênção não. Não é bênção, coisa espiritual não. Querem ver? Versículo 11, por vós eu ameaçarei o gafanhoto. Onde é que está devorador aqui, pastor? Você que fala que aqui está escrito devorador, que é o diabo, o Rassatã que vai comer minha comida. Cadê? Você, pastor, que fala que é o devorador, que o Criador vai repreender o diabo da nossa vida. Então quer dizer que o Salvador morreu à toa por nós, ele morreu de palhaçada. Porque se a gente tem que pagar para você, pastor, você do sistema religioso, a gente tem que dar o dinheiro na tua mão, o Criador expulsar o diabo da nossa vida, então o Salvador morreu à toa. Então a gente não precisa do Salvador, basta só eu trabalhar, pegar meu dinheiro e dar para você. Pronto, vamos lá? Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, não é devorador. Eu já falei num outro vídeo aí, devorador, na Bíblia João Ferreira de Almeida, eu acredito, talvez, até que João Ferreira de Almeida não colocou isso maldosamente naquela Bíblia, na tradução dele, porque existe 2 tipos de gafanhoto, existe o gafanhoto que come para a existência, existe o gafanhoto devorador. Creio eu que é aquele das 10 pragas do Egito, onde o Criador mandou a praga de gafanhoto sobre o faraó. Assim eu creio. Ninguém precisa acreditar em mim. Vai atrás, pesquisa, corre atrás. Não fica preso no que eu falo. Eu só estou aqui para te despertar. Viu, meu amado? Para que não destrua os frutos do vosso campo. Cadê o diabo aqui? O diabo vai destruir o fruto do campo? Ele está falando do gafanhoto, de um animalzinho que o próprio Criador fez com as mãos dele. Né? E para que a vinha não fique estéril no campo. Quem que faz com que a vinha, ou seja, com que a terra não fique estéril? É o próprio Criador. Ele mesmo está falando aqui que ele vai fazer com que a vinha não seja estéril. Né? Disse o Criador dos exércitos. Versículo 12. Agora, meus irmãos, isso aqui é forte. Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias,
disse o Criador dos exércitos. Amados, muitos pastores vão falar, pastores que se falam que são pastores, os irmãos do sistema religioso, que no versículo 12 aqui de capítulo 3 de Malaquias, que as nações vão ver que a gente é uma terra de delícia, que a gente é abençoado porque a gente dá o dízimo lá para o cão guloso, para o pastor mercenário. Que a gente pega o nosso 10% do nosso salário, a nossa oferta também, que não pode ir uma vez no culto na igreja sem levar a oferta, tem que sempre levar um dinheiro lá para dar lá na igreja, no gasofilácio. Eles vão falar que aqui o povo vai ficar com inveja de você aqui, meu irmão. Versículo 12 aqui, ó, o povo vai ficar com inveja de você. O seu vizinho lá que não dizima, que está lá naquela situação complicada, né, que está passando por um apuro, por uma luta, como todo mundo passa por luta nessa vida, que o pastor vai falar para você que, porque você dizima, você é abençoado, mas o teu irmão ali, que está do teu lado, o teu vizinho, que está passando por necessidade, ele não dizima, então ele está ferrado. E você pega o seu dinheiro e leva lá para a igreja, em vez de você pegar um pouco desse dinheiro e poder ajudar esse irmão, que às vezes não está conseguindo comprar comida para dar para a família dele. Está passando por uma luta, algum problema. Isso é o amor ao próximo. Mas agora o que esses irmãos falam aí nas igrejas não é o amor ao próximo. Você levar o dinheiro lá para ele, isso não é praticar o amor ao próximo. Então, se você analisar aqui, todas as nações vão ver, por que todas as nações viriam que o povo dele era um povo que tinha uma terra de delícia, que era um povo abençoado, que a colheita era bonita, que ia cair bastante chuva, que a terra não ia ser estéril, né? Porque o povo estava amando o próximo. O povo estava cumprindo com a lei do Criador, a lei da justiça dele, a lei do amor ao próximo. E aqui você vê que é todas as nações. Por que é todas? Porque esse mandamento era só para o povo de Israel, o povo de Al-Shuru, o povo hebreu, o povo a qual pertencia a lei. Que essa lei era para eles e não para nós. A qual Shaul chamou essa lei de maldita. E a gente sabe que é maldita mesmo. Então eu creio que alguns irmãos até podem usar esse texto aqui e falar aqui como no versículo 12, que o seu vizinho vai ver que você é abençoado porque você dizima. Você é abençoado, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Criador te ama. Porque o Salvador te ama. É só por isso que você é abençoado. E não é só porque é só, não. É tudo. Isso é tudo. Ele te ama. É por isso que você é abençoado. E mais do que isso, você tem a vida eterna. E mais do que isso, o seu dinheiro não pode afastar o diabo da sua vida. Só o Criador pode afastar os problemas que o inimigo talvez possa trazer para nós. Porque o dinheiro não faz com que o diabo saia correndo. Versículo 13. As vossas palavras a meu respeito são duras, disse o Criador. Olha só, o povo reclama ainda, né? Vamos lá. Mas vós dizeis que falamos contra ti, vós dissestes, é inútil servir o Criador. É inútil mesmo, né? Para esses pastores aí do sistema vai ser inútil mesmo. Porque se for para servir de verdade, conforme está escrito, não conforme a gente aprendeu, mas como está escrito, a gente não vai mais ganhar dinheiro, né? Não digo eu, né? Mas é quem está aí pregando e falando sobre dízimo, né? Sobre dinheiro, sobre oferta, né? Então é inútil mesmo, né? Servir o Criador, né? Na verdade, né? Versículo 14. Vós dizeis, é inútil servir o Criador, e que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante do Criador dos exércitos? Olha aí, meu irmão, que lucro eles têm? Eles só pensam em dinheiro, rapaz. Só pensam em coisas materiais dessa terra. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam a iniquidade, prosperam, eles tentam o Criador e saem ilesos. Mas aqueles que temem o Criador dirão um ao outro, Iarro prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro, um memorial em favor daqueles que temem o Criador e pensam em seu nome. Cadê o nome dele aqui? Né? O nome dele não está aqui, eu sei o nome dele é Iarro. Né? Cadê o nome dele, né? Vamos lá. Foi escrito diante dele um livro, memorial em favor daqueles que temem a Iarro, Criador, e pensam em seu nome. Eles serão, disse Iarro, Criador dos exércitos, minha propriedade no dia em que eu agir. Eu terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de um filho que o serve. O filho que serve.
Como é que a gente serve o Criador, né, meus amados? O nosso Pai, né, que está no céu, né? Se a gente amar o nosso próximo, né, fazer pelo próximo. Como o Salvador falou, ame o seu inimigo, ore por ele, e vocês serão filhos do vosso Pai que está nos céus. Né? Eu terei compaixão deles como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis novamente a diferença entre o justo, aquele que pratica a justiça, aquele que pratica o amor ao próximo, tá? E o ímpio, aquele que não tem impiedade, aquele que não pratica a justiça, que não pratica o amor ao próximo. Entre aquele que serve o Criador e aquele que não serve. Porque tem muito aí, ó, que só serve por isso, meus amados. Tem uns de nome famoso aí, que eu não vou falar o nome deles não, mas liga para eles e chama eles para ir pregar na tua igreja, você vai ver quanto que eles vão cobrar. Eles vão perguntar quanto que é que você vai pagar para mim aí. Né? Eu sei muito bem como é que é isso aí. 19. Porque eis que vem o dia, que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, disse o Criador dos Exércitos. Existe uma passagem num livro, num vídeo que eu fiz agora, que fala sobre a obra de cada um. Eu acho que está em Coríntios, 1 Coríntios, que o fogo vai queimar e a obra que for de verdade, de ouro, de prata, né? Não digo na materialidade, mas na espiritualidade, vai ficar. Mas a obra de palha, aquele que serve o Criador por lucro, se você não pode ir para a igreja, para o templo religioso sem dar o teu dízimo, a tua oferta, né? Não vale a pena servir o Criador, que lucro a gente tem, né? Está escrito aqui, ó. De modo que não lhes restará nem raiz, nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, o nome do Criador, o nome de Yahweh, brilhará o sol de justiça, que tem a cura em seus raios. Vós sereis e saltareis como bezerros de engorda, pisarei os ímpios, pois eles serão poeira debaixo da sola de vossos pés, nos dias em que eu agi, disse Yahweh, Criador dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. A lei é de quem? A lei é do Criador ou a lei de Moisés? Está escrito aqui, ó, versículo 22. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo o Ial Choru Israel. Irmão, essa lei é para quem, meus amados? Quanto tempo, meus irmãos, a gente tem sido enganado? Eu fui enganado, irmão. Essa lei aqui não é aqui, ó, para o povo de Israel, o povo de Ial Choru. Vou ler de novo. Tem que ler de novo. Malaquias capítulo 3, versículo 22. Lembrai-vos da lei de Moisés, não a lei do Criador, a lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, para todo e ao Choru Israel, estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Criador, de Yahweh, o grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Meus amados, vamos ler esse livro. Vamos ler Malaquias para entender muito bem o que Malaquias está querendo dizer. Nós não temos que levar dinheiro em templo religioso. O Criador não nos pede isso. Esse mandamento é para o povo de Israel e ao Choru naquela época. Leia Gálatas capítulo 3 e verso 10. Você vai ver Shaul, o apóstolo, o emissário Shaul, que a gente conhece por Paulo, que está na Bíblia. Ele falando que a lei é maldita, que aquele que não cumprir todos os preceitos da lei está debaixo de maldição. Então, meus amados, aqui fica a minha deixa. Eu espero fazer outros vídeos. E que o nosso Criador esteja dando cada dia mais sabedoria, não para mim, porque eu sou pequenininho, eu sou igual uma cana que balança no deserto. Mas vamos ler a Escritura. Eu peço que Ele venha estar dando sabedoria, não para mim apenas, mas para todos nós que buscamos a verdade. E que o Criador, através desses vídeos que eu estou fazendo, e tantos outros irmãos que estão aí na internet, que as nossas palavras, que sejam palavras do Criador, que possam te alcançar. Em nome de Yahushua, meu irmão. Em nome do Salvador eu te peço. Fiquem na paz do nosso Salvador Yahushua, e que nós possamos cada dia mais trilhar esse caminho. Fiquem com a paz do nosso Criador e até os próximos vídeos.